Tá dizendo que tá funcionando, mas não tá aparecendo nada, não sei por quê. Tranquilo. A Maria iniciou a gravação, então vou dar início, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa sala de Cidades e Comunidades Sustentáveis 3, a nossa sala 3. Vamos moderar essa sessão eu, Jamile Gonçalves, professor Francisco Ramon, da Universidade Federal da Bahia. E eu acredito que já chegamos todos, né, os autores de trabalho. A Fernanda, o Fernando que está presente. A Fernanda ou a Márcia também não está presente? Não. Primeiro trabalho, eu acredito que não tenha nenhum autor, então a gente pode passar para o segundo. O segundo seria o trabalho da Aline. Sim, tô aqui. Aline, pronto, então Deixa eu vamos abrir a iniciar câmera. com o trabalho da Aline. Só um momento, o primeiro é o emissões de gases do efeito estufa? Esse? Pronto, Nanda. É que tá Nanda. É Fernanda. Perdão, Aí eu fiquei, Aline. será que ela tá falando de mim? Sim. So, Então vamos pronto. manter a ordem. Então, o primeiro trabalho será o intitulado como Emissões de Gases de Efeito Estufa associadas à mudança de uso do solo em Pernambuco entre 2015 e 2020. Fernanda, você tem 10 minutos. Pode compartilhar a apresentação? Tá bom. Claro. Fique à vontade. Conseguem me ver? Ver a apresentação? Só falta pôr em formato tela cheia. Isso, tela cheia. Deixa eu ver se vai. Nossa internet aqui na UFRPE não é muito... Pronto, acho que foi. Foi? Agora sim, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Boa tarde, pessoa. Meu nome é Fernanda Prestrelo e eu vou apresentar o trabalho intitulado Emissões de Gases de Efeito Estufa associados a mudanças de uso do solo em Pernambuco entre 2015 e 2020, que foi elaborado por mim, Fernanda, pelo meu professor orientador, Dr. Márcio Pimentel, e pelo colaborador da APAC, Fabiano Oliveira. Bom, nos últimos anos, né, o Brasil tem contribuído significativamente para as emissões mundiais de gases de efeito estufa. E o principal setor que integra essas emissões é o setor de uso do solo e de práticas agrícolas, Observatório do Clima. No ano passado, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, o Brasil teve uma emissão total de 2,3 bilhões de toneladas de carbono equivalente. Já o estado de Pernambuco, ele faz parte, logicamente, né, do acumulado dessas emissões, e no ano passado também, 2023, segundo os dados também do Sistema de Estimativa de Emissões de Remoção de Gás de Efeito Estufa, ele contribuiu com 26,6 megatoneladas de carbono equivalente também, e esse valor total foi composto por 25% do setor de uso da terra. Com isso, o Estado de Pernambuco tem feito esforços substanciais para medir e reduzir as emissões de carbono, o que foi evidenciado com a elaboração do primeiro inventário estadual de gases de efeito estufa, que foi exibido na Conferência Brasileira de Mudanças Climáticas em 2019, e com o Plano de Descarbonização do Estado de Pernambuco, que foi lançado em 2022, que foi elaborado juntamente com a agência alemã GIS e que busca descarbonizar a economia do Estado até 2050. Essas políticas, elas têm sido alinhadas com a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, que é regulada pela Lei 12.187, de 2009, e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, elaborados pela ONU, em particular a ODS 13, que é de ação contra a mudança global do clima, e o ODS 17, que é parcerias e meios de implementação. E esse papel do Estado em tentar diminuir as emissões de carbono ressalta a importância da colaboração estratégica entre o governo e o setor privado e as organizações da sociedade civil. Bom, o estudo, ele é objetivo
analisar as emissões de gases de efeito estufa oriundas do setor de uso do solo nas 4 regiões geográficas intermediárias de Pernambuco: Caruaru, Petrolina, Recife e Serra Talhada, como vocês podem ver no mapa. Essas 4 regiões, elas fazem juntas, elas compõem o estado de Pernambuco, né? Na região geográfica intermediária do Recife, predomina a Mata Atlântica como bioma originário, e nas outras 3, por fazerem parte do semiárido brasileiro, o bioma predominante é a Caatinga. Bom, a nossa metodologia ela é de caráter descritivo e teve uma abordagem quantitativa, o que envolveu a coleta de dados de emissões de gases de efeito estufa no setor de uso do solo, disponíveis no site da Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAS Pernambuco, e a análise de imagens de fração de cobertura vegetal, que foram adquiridas junto ao Land Surface Analysis da EUMETSAT e foram confeccionadas, no caso, elaboradas no software QGIS. E essas imagens são apenas do mês de julho, de todo o período, né, de 2015 a 2020, que é o mês onde, segundo a PAC, a vegetação de todo o estado, porque a gente teria que analisar a vegetação das 4 regiões, e esse mês de julho seria o mês em que a vegetação das 4 regiões estaria no seu vigor total, e aí a análise seria mais eficiente. Bom, aqui na tabela 1, a gente apresenta as medidas anuais das emissões de gases de efeito estufa em toneladas por região geográfica intermediária, e em termos de emissões médias totais, durante o período de 2015 a 2020, a região geográfica intermediária de Petrolina, ela destacou-se com 31.464 toneladas. Em seguida, vem a região de Serra Talhada, com 19.409 toneladas, seguida depois por Caruaru, 637,89 toneladas. Analisando essas variações dessas médias anuais com as imagens de fração de cobertura da região no mesmo período, vemos que as emissões de gases de efeito estufa nas regiões de Pernambuco entre 2015 e 2020 influências da mudança de cobertura vegetal. Oi. Não estava falhando um pouquinho aqui para mim, mas acho que voltou. Eu acho que a internet... Pronto. Voltou? Voltou, né? Estava cortando. Bom, regiões como a Serra Talhada e Caruaru... Esse slide último, porque falhou bastante. Pronto. Ah, tá. Deixa eu voltar, então. Esse aqui. Isso? O anterior. Bom, deixa eu voltar ele. Bom, esse das médias? Ou o anterior? Isso, esse mesmo. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Esse das médias, não é isso? Isso. Pronto. Então, ele apresenta as médias anuais das emissões de gás de efeito estufa, isso em toneladas por região geográfica intermediária, e as emissões totais durante esse período, 2015 a 2020. Nesse período, a região de Petrolina se destacou com o maior acumulado, com 31.464 toneladas. Em segundo lugar ficou Serra Talhada, com 19.409 toneladas, e em terceiro, Caruaru, com 16.637 toneladas. Recife, acreditamos que por conta da vegetação, já que é a zona mais urbana do estado, e provavelmente contaria com emissões maiores, mas a região que eu estou falando em si, a região geográfica intermediária, que é composta por volume menor de emissões, por ser, em sua maioria, o seu bioma predominante é a Mata Atlântica. E ela só apresentou 8.189 toneladas de gases de efeito estufa. Deixa eu ver. Bom, no próximo slide a gente tem as imagens de fração de cobertura vegetal do período, a evolução de 2015 até 2020. E analisando essas variações médias juntamente com as imagens, né, no mesmo período, a gente vê que as emissões
de gases de efeito estufa nas regiões entre 2015 e 2020 sofreram influência das mudanças de cobertura vegetal. Nas regiões Serra Talhada e Caruaru, que tiveram picos de emissões seguidos por quedas acentuadas e emissões negativas, mostraram sinais de recuperação na cobertura vegetal, nas imagens, sugerindo que a vegetação desempenhou um papel na captura desse carbono. Essas flutuações sugerem práticas de manejo sustentável e ainda talvez a recuperação de áreas degradadas da Caatinga, que contribuíram para a redução das emissões, principalmente em 2020. Por outro lado, a região geográfica intermediária de Recife, que tem uma cobertura vegetal mais estável, Mata Atlântica, Fernanda, perdão, apresentou você já passou... menores variações. Perdão, desculpa, que não tinha Não, passado ainda é a ainda. imagem. Apresentou menores variações de gases de efeito estufa em relação mais constante entre a cobertura vegetal e as emissões. Isso demonstra que a preservação de florestas pode fornecer uma estabilidade maior nas emissões de carbono ao longo do tempo. E a queda acentuada nas emissões em 2020 possivelmente está associada à remoção de carbono promovido pela recuperação da cobertura vegetal, o que foi indicado nas imagens de fração de cobertura vegetal. Com isso, a gente conclui que Petrolina apresentou média de emissão maior nesse período, Serra Talhada e Caruaru mostraram flutuações com picos e reduções, mas se mantiveram próximas, e Recife teve a menor variação, refletindo uma cobertura vegetal mais estável. De modo geral, os resultados revelam que as emissões de gases de efeito estufa decorrentes das mudanças de uso do solo foram maiores durante o período de análise, respectivamente, em ordem decrescente das regiões geográficas intermediárias de Petrolina, Serra Talhada, Caruaru e Recife, que as emissões médias registraram picos em 2019 e queda acentuada em 2020, com evidências de sequestro ou remoção de carbono em Caruaru, Petrolina e Serra Talhada, sugerindo recuperação da cobertura vegetal que sofreu influência do período de seca prolongada na região e possível influência nas práticas de manejo do solo. E as mudanças de uso do solo, elas contribuem significativamente para as emissões de gases de efeito estufa, destacando a necessidade de políticas sustentáveis de manejo e recuperação de áreas degradadas. Deixa eu passar para o próximo aqui. O trabalho reforça ainda a importância de monitorar as emissões do sequestro de carbono nas regiões geográficas intermediárias de Pernambuco, com foco na recuperação ambiental e no controle e no combate às mudanças climáticas, e, por fim, estudos mais amplos sobre essa prática de manejo sustentável, comparações regionais e análise do impacto econômico e social serão fundamentais para aprimorar a estratégia de mitigação e adaptação no semiárido. Aqui estão as referências que a gente usou para produzir o trabalho. Obrigada. E aqui está o nosso contato, caso alguém queira interagir ou fazer alguma pergunta a mais. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu faço agora. Parabéns, Fernanda, pela sua apresentação. Muito Obrigada. boa. A gente consegue ver na prática como a questão da cobertura vegetal ela impacta nos números referentes às emissões. Sim. Vocês pensaram em elaborar algum tipo de indicador para poder associar isso? Sim. Porque vocês Essa vai ser a minha dissertação do mestrado. Se Deus quiser, vai dar certo e vamos conseguir. Sucesso. Alguém tem alguma pergunta para a Fernanda? Obrigada. Fiquem à vontade. Tema muito interessante. Professor Francisco? Eu tenho uma pergunta aqui. Ô, Fernanda, parabéns aí pelo trabalho, pela pesquisa, Obrigada. pela apresentação. Se vocês já fizeram alguma avaliação de quais atividades estão influenciando aí no aumento, se teve projetos assim significativos que teve esse aumento da cobertura vegetal, como é que foi essa avaliação? A gente avaliou, pelo que a gente estudou e viu, a gente, junto com o pessoal da APAC, a gente analisou os períodos de chuva e etc. Então, a gente entendeu que o início lá, 2015, porque esses números foram principalmente aumentados, a quantidade de emissão, por conta da degradação da Caatinga mesmo, porque a região
que está inserida no semiárido, a região que compreende as 13 regiões, que são Caruaru, Petrolina e Serra Talhada, eles passaram por uma seca severa, que já está sendo considerada a maior seca do século, entre 2012 e 2016. Então, essa seca fez com que a região perdesse muita cobertura vegetal e, associada a isso, essa degradação da caatinga teve muita liberação de carbono do solo. Por isso, a importância da preservação da caatinga. Então, a gente entende que, quando o regime de chuva normal, a partir de 2017, 2018, por aí, principalmente 2020, que a caatinga conseguiu se recuperar mais, e dá para perceber, principalmente nas imagens de Caruaru, que da região geográfica intermediária de Caruaru, a extensão de cobertura vegetal ficou muito maior, cobriu quase a metade da região inteira. Nesses períodos em que a região estava recuperada, a vegetação, as emissões foram menores. Então, a gente associou que quanto maior a preservação, digamos assim, da cobertura vegetal da caatinga, menores as emissões de carbono. Já tem até estudos, acho que no Rio Grande do Norte, se não me engano, no Instituto Geoma, ele já tem estudos lá que mostram que a caatinga é o bioma que mais sequestra carbono dentre todos os outros biomas estudados, né, do planeta. Então, a caatinga é muito importante nesse balanço de remoção e emissão de carbono. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta a mais? Como é que está o tempo? Acho que o dela a gente já bateu. Podemos passar para o próximo. Parabéns, Fernanda. Obrigada. Parabéns, Obrigada a Fernanda. vocês. Obrigada. Bom, a gente vai passar então para a próxima apresentação. Trabalho aí intitulado Avaliação Ambiental do Processo de Recuperação de Equipamentos Eletroeletrônicos Atingidos por Enchente, a apresentadora Aline. A Aline que está sendo aguardada, falou bastante de Aline na sessão Na anterior. anterior, né? Foi. Sim, eu estava acompanhando. Bom, Aline, você tem 10 minutos e 5 minutos depois aí das perguntas e considerações, tá? Fique à Tá vontade, bem. pode compartilhar. Obrigada. Estão me escutando bem? Sim, perfeito. Tá. Já está aparecendo? É só botar em modo apresentação, tá? Uhum. Ok, Ok? ok. Então tá, boa tarde a todos. Eu sou a Aline Deitos, mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Civil aqui da Unicinos, e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado como Avaliação Ambiental do Processo de Recuperação de Equipamentos Eletroeletrônicos Atingidos por Enchente. E ele tá passando, gente? Não, Não, né? Ai, só um pouco que eu não sei o problema aqui que... Deixa eu ver se vai agora. Ué, não tá, né? não. Ai, meu Deus. Não sei o que que houve. Eu botei janela e agora botei tela, mas ele não tá indo. Fala o seguinte, é PowerPoint? Isso, PowerPoint, aham. Você vai em apresentação de slides, aí configurar slides, Deixa. Ah, aqui. Configurar slides. aí você escolhe apresentar por uma pessoa, janela. Uhum, acho que não tava nesse. E agora eu volto pro Teams, né? Agora você compartilha de novo. E por janela. Sim. Uhum, vamos ver agora. Se vai aqui. Tá, agora tá indo para vocês também? Sim. Tá. Bom, então, como introdução, né, em função dos eventos extremos climáticos, né, com chuvas volumosas e intensas entre abril e maio de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, houve elevação dos níveis dos rios e diversos municípios foram afetados, em que de 497 municípios, 478 foram atingidos. Aqui ao lado, então, eu trouxe uma tabela, né,
dentre esses municípios, em relação à área urbana que foi atingida, eu destaco, então, a região metropolitana de Porto Alegre, que a gente tem aí, então, Canoas, com 42% de área atingida, São Leopoldo, com 28%, Esteio, 24%, e a cidade de Porto Alegre, aí, com 14% dessa área urbana atingida. Então, essas residências, né, elas possuem diversos equipamentos eletrônicos e esses equipamentos, eles ainda têm um potencial de serem recuperados. Então, a partir dessa situação, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, ela possui essa estrutura de laboratórios, equipamentos, para fazer essa parte de limpeza e testagem dos equipamentos. E também com professores, laboratoristas e os acadêmicos que são capacitados para ensinar a todos a limpeza e a testagem desses aparelhos. Surge a ideia, então, juntamente com a Escola Politécnica, com o programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, a ação para recuperar esses equipamentos que foram atingidos pela enchente. Então, essa ação também se tornou um projeto de extensão, né, no programa de pós-graduação, e ela foi construída também na disciplina, na época que eu estava participando, que é desenvolvimento ambiental em organização. E essa ação também, né, ela é uma alternativa para a gente reduzir a geração de resíduos e, se necessário, a gente dá a destinação adequada dos mesmos. Então, a produção mais limpa, ela é uma ferramenta ambiental aplicada em processo e produto, e por meio dela, a gente consegue identificar em qual etapa e como os resíduos são gerados. Então, o objetivo é aumentar a eficiência do uso de matéria-prima, de energia, de água, ocorrendo por meio da não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos e emissões gerados. Então, para tanto, né, é necessário que a gente realize um diagnóstico por meio da elaboração de um fluxograma do processo, bem como avaliar a entrada e a saída desses materiais e resíduos. E a partir disso, né, a gente consegue identificar as etapas que mais geram esses resíduos, sendo possível, então, propor, por exemplo, mudança na matéria-prima ou tecnológica, melhorias nas práticas de operação. Então, uma vez que o processo de recuperação desses equipamentos envolve, né, o uso de diferentes materiais durante a limpeza, a testagem e reparo, e, consequentemente, acabam gerando resíduos e emissões. O objetivo do trabalho foi realizar uma avaliação ambiental do processo de recuperação desses equipamentos e propor, né, a aplicação da ferramenta ambiental de produção mais limpa. Aqui, então, né, a metodologia, primeiramente, foi elaborar o fluxograma, entender essas etapas do processo de recuperação, posteriormente, elaborar um diagrama simplificado e qualitativo, com a entrada e saída, e sugerir a aplicação da ferramenta P mais L. Então, aqui, falando um pouco do processo de recuperação, a gente tem a primeira etapa de recebimento, que, então, envolve realizar, assim, o registro, né, com dados do proprietário, dados relacionados aos equipamentos que a gente recebeu, e, se necessário, a gente faz uma pré-lavagem deles, dependendo da situação que a gente recebe. Então, aqui a gente tem uma imagem da área que a gente estava usando naquele período para receber esses equipamentos, e depois a gente tem armazenamento dos equipamentos, porque foram muitos, né, que a gente recebeu, então foi uma das salas que a gente acabou armazenando eles. Posteriormente, a gente tem a etapa de limpeza desses equipamentos, onde primeiro a gente vai ter a etapa de desmontagem. Aqui eu trouxe uma imagem quando a gente estava desmontando uma torradeira, então dá para ver que ela está, né, bem suja. Posteriormente, a gente tem a etapa de lavagem desses equipamentos. Após isso, então, a etapa de secagem, onde a gente usava ou estufa ou soprador térmico para fazer isso, e posteriormente a montagem dos equipamentos. A próxima etapa, então, é a etapa de testagem e reparo, onde essa etapa ela ocorria no laboratório da elétrica, né? Então, era feito a parte da testagem e identificava se funcionava. Se ele funcionava, né, era colocada uma informação no equipamento, funcionando tudo certo, ele poderia estar funcionando com algum tipo de alerta. Então, a gente fazia uma indicação de levar para uma assistência técnica, porque algumas coisas a gente não conseguia fazer no laboratório, né, pela estrutura e pelo que a gente tinha de demanda também.
E caso sim, algum tipo de alerta, pode ser coisas mais simples também, que ele funcionava, mas era colocada a informação. E quando ele não funcionava, então, ia para a etapa do reparo, onde poderia ser a questão de alguma solda que a gente conseguiria fazer, ou algum barulho do equipamento, então a gente era reaberto esse equipamento para ver, identificar o que estava acontecendo. E ao final, então, a gente tem a etapa de devolução desse equipamento para os donos, né, desses equipamentos. E quando esse equipamento não funcionava, né, era informado as pessoas que poderiam deixar conosco para a gente dar o descarte adequado juntamente com uma cooperativa. Mas também, claro, ficava a opção das pessoas de quererem levar esse equipamento. Então, depois desse levantamento, né, com o fluxograma, foi possível identificar as entradas e saídas das etapas, conforme eu trouxe aqui, então, o diagrama de blocos, né, onde tem toda a parte de etapa de recebimento, de limpeza. Tem a parte das entradas, que eu destaco principalmente a energia elétrica, porque é utilizada em todas as etapas, seja para poder registrar a entrada do equipamento, né, que a gente precisa de um notebook, o uso também das estufas, a questão da água também, porque a gente precisava limpar esses equipamentos, e o uso também de EPIs, principalmente a luva. E daí, claro, a gente tem aí como saída, né, a geração de resíduos, a questão do efluente, o consumo de energia elétrica. Então, como resultado, né, durante o processo da ação, já foi identificado uma mudança no processo para reduzir o consumo de energia, que no caso seria a alteração do local da estufa. Inicialmente, a gente tinha a estufa num laboratório mais distante, e daí, com o passar da ação, né, foi pensado, vamos colocar então a estufa onde é o laboratório que a gente faz a limpeza, porque assim a gente conseguia, né, botar o equipamento, retirar mais rapidamente, para não se esquecer também, porque era uma correria. Então, era bom que foi muito bom essa etapa de colocar junto ali para pensando nessa redução. Então, a partir do fluxograma e o diagrama de blocos, né, sugere-se a aplicação da ferramenta P mais L, especialmente na etapa da limpeza, em relação à minimização de resíduo e emissão, nível 1, redução na fonte. Então, como sugestão de modificação no processo, né, relacionada às boas práticas, a gente tem aí no consumo de energia, né, quando for possível lavar esses equipamentos dentro de algum recipiente, né, com bacias ou caixas, para a gente tentar reduzir esse consumo de água e tentar evitar o desperdício dela também. No consumo de energia, então, uma delas eu já comentei anteriormente, e também outro ponto seria padronizar o tempo necessário para a gente secar na estufa, né, esses equipamentos, né, como a gente tinha motor de liquidificador, a chapinha, a batedeira, a gente tinha que colocar na estufa. Então, seria interessante ter esse tempo necessário, padronizar um pouco mais para conseguir reduzir o consumo também de energia. E, por fim, seria uma alteração de materiais, né? Como era, a gente utilizava muitas esponjas para limpar os equipamentos, e a esponja utilizada era a esponja, né, de misturas ali de diferentes polímeros. Seria uma sugestão por uma esponja vegetal e até mesmo o uso de detergente livre de petroquímicos. Então, como conclusão, né, a ação ela foi muito importante para a população, oferecendo então a possibilidade de recuperar esses equipamentos, assim como reduzir a quantidade de geração de resíduos, aumentar a vida útil deles e também, quando necessário, a destinação adequada. Apesar disso, a gente tem um processo também com muitas etapas que geram de recurso como água e energia. E a avaliação ambiental do processo, ela faz com que possíveis mudanças possam ser realizadas para minimizar a geração desses resíduos. E à medida, então, que o processo ele foi avançando dessa ação, foi colocado algumas práticas, né, como comentei anteriormente, a redução também do tempo de estufa e até do uso de álcool isopropílico. E as ações de produção mais limpa, como as boas práticas, são opções para minimizar a geração desses resíduos durante o processo da recuperação dos eletrônicos, além de tornar também o processo ainda mais sustentável. Aqui, então, as referências do trabalho, e desde já agradeço a atenção de todos. Ok, Aline, parabéns aí pela sua apresentação.
Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Alguma pergunta? Aqui no chat. No chat, não. O pessoal está parabenizando a Aline. Uhum. Tem alguma pergunta, Jamile? Parabenizar a Aline também, parabéns, trabalho bastante interessante e prático, né? Aconteceu há pouquinho tempo atrás. Uhum. A E gente consegue, continua, e continua e ainda, né? Que continua. bacana. Então, a gente consegue ver que pequenas ações, de fato, acabam otimizando o recurso, que vocês estavam otimizando mesmo, né? Com mais urgência ainda do que a gente tem que fazer no convencional. E eu estava prestando atenção na sua apresentação e vi que somente o housekeeping, de mudar, né, a estufa de lugar, além de você diminuir esse tempo de ir até outro cômodo e voltar, eu acredito que vocês também conseguiram utilizar o calor residual de um equipamento para outro, né? Então, tá quentinho Ah, ainda sim. da chapinha, você coloca a batedeira, já vai aproveitar esse calor, então vai diminuir, por via de consequência, o tempo que ficaria o outro equipamento, que você já aproveita, né? Então, era mais um comentário, perguntas eu não tenho não, mas vocês chegaram a fazer algum tipo de indicador? Com quanto de energia vocês gastaram antes de fazer essa modificação e quanto depois? Quanto de água gastou antes e quanto de água depois? Só para ter esse resultado mais palpável? Olha, ainda não sei também se a gente vai conseguir fazer, porque foi tudo muito de repente, né? Então, tava, ao mesmo tempo que a gente estava envolvida nessa ação, tinha abrigados na universidade também, então foi bem assim, a gente não conseguiu, como eu comentei, a gente ainda está limpando equipamentos agora, né? Continua, a gente recebeu 1.200 equipamentos, desse total a gente acho que já avaliou uns 700, então ainda tem equipamentos para serem consertados, né? E então esse indicador a gente não tem, mas acho que seria bem interessante. Não sei se a gente consegue essa informação, assim, teria que ver com o meu professor, talvez o Carlos ali, se a gente teria como pegar isso, mas é um pouco complicado porque também estava tendo o uso da água em outros locais, então eu não sei se a gente conseguiria registrar. Mas realmente seria interessante. Ok, parabéns, muito bom. Obrigada. Muito bom. Eu acho que a gente já bateu, né? Certinho aí o tempo. Sim. Bom, a gente então vai passar para a próxima apresentação. Parabéns, Aline, novamente. Parabéns, Carlos. Obrigada. Só A uma próxima. curiosidade, antes de chamar aí, em que tempo assim vocês pensaram de fazer essa proposição das melhorias? Foi uma coisa que aconteceu ou vocês tiveram esse tempo de dizer, bom, vamos pensar que é a melhor forma de fazer e fez a proposição? Dessa parte de aplicação da ferramenta, tu diz, né? Então, como eu falei, a da estufa foi durante a ação ali, foi naquele momento. E daí, durante a disciplina, claro que a disciplina acabou ficando nesse. Como eu ajudei desde a parte de receber, limpar, eu estava muito envolvida na ação em si, então a gente foi construindo meio que junto, mas algumas etapas, como assim, a gente precisava comprar material também, né? Então, tem materiais que a gente já foram comprados, a gente não tinha como não comprar, ou assim, até questão de alguns equipamentos, coisas que a gente já tinha em laboratório, a gente usou também. Mas então algumas coisas foram pensadas um pouquinho depois ali, como eu falei, ainda está acontecendo, mas tem coisas que a gente já adquiriu nesse período, né? E a gente não tinha noção da quantidade que a gente ia receber de equipamento, e enfim, o que que a gente até ia usar seja de ferramenta, de álcool de água sanitária, a gente estava. É difícil, né, dessa questão, mas a parte da estufa foi durante a ação e até hoje a estufa continua no local do laboratório lá que é da metalurgia física, né? Maravilha. Parabéns aí. Bom, vamos lá, Jamília. Ok, o próximo trabalho é intitulado como Avaliação Multitemporal de Parâmetros Biofísicos em Belo Jardim, Pernambuco. Será apresentado pelo Fernando Jefferson de Macedo Nascimento. Pode compartilhar com a gente, Jefferson? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Compartilhar aqui, pessoal. Pode me confirmar se já está aparecendo?
Jacim, fique à vontade. Bem, pessoal, boa tarde novamente. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Avaliação Multitemporal dos Parâmetros Biofísicos no município de Belo Jardim, localizado no Agreste de Pernambuco. O trabalho foi desenvolvido por discentes e docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Belo Jardim, lotados no curso de Engenharia Hídrica. Trazendo um pouco do contexto, né, da aplicação dessa avaliação multitemporal, né, principalmente na parte de recursos hídricos e recursos naturais, né, a fim de caracterizar uma área, seja ela um município ou uma bacia hidrográfica, a partir do monitoramento ambiental de características climáticas ou de variabilidade sazonal, como a temperatura e índices biofísicos, né, a fim de identificar padrões climáticos, mesmo com as diferenças convergentes das variações das mudanças climáticas nos últimos anos, trazer um pouco de conformidade na gestão desses recursos naturais, né? Então, a partir da interpretação de dados biofísicos, né, como o NDVI e NDWI, que foi trabalhado nesse projeto, que nada mais são do que índices calculados a partir de imagens de satélite, né, imagens raster, através de um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, que foi o QGIS, o software, e entender essa padronização, né, compreender os dados compilados a partir de uma linguagem de programação, a partir também da aplicação de datasets, né, que é um conjunto de dados e aplicação de tratamento desses dados, fazer um mapeamento na área, né, esse trabalho foi intitulado para uma apresentação para a empresa Baterias Moura, na qual ela traz a concepção de identificar áreas degradadas e áreas com propensão a áreas de queimadas no município, a fim de mitigar e procurar preservar e ações de manejo para essas áreas degradadas, né, essas áreas com propensão à degradação. A aplicação foi utilizando o sistema SIG, né, um Sistema de Informação Geográfica, o processamento dos dados e imagens a partir das imagens de satélite, né, que foi o Landsat, e o cálculo de banda, né, a partir da composição RGB, né, o Red, o Blue e o Green, a gente consegue fazer a interpretação de um dado compilado em uma imagem raster e transformar aquilo para uma resposta climática. E a partir disso também foi possível fazer o monitoramento e conservação dos recursos hídricos e naturais da região, o gerenciamento sustentável a partir de uma padronização e a avaliação das imagens resultantes. Aí eu trago alguns fatores impactantes, né, na parte da avaliação multitemporal, né, que é a evapotranspiração, na parte de recursos hídricos, uso e manejo inadequado na parte de uso e cobertura do solo, que impacta diretamente em demais usos, né, determinado no município de Belo Jardim, a propensão de temperatura, a variação de temperatura, a deteriorização ambiental e hidroambiental, a partir de aspectos macroscópicos, a infiltração resultante e o baixo índice pluviométrico variável, né, variando de 600 milímetros a 1.000 milímetros. Aí eu trago um pouco do contexto do NDVI, né, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que utiliza a partir de duas bandas espectrais, que é a banda do infravermelho visível e do RED, né, que é a banda do vermelho visível também. A partir da transposição dessa imagem, o vermelho é absorvido e o infravermelho é refletido. A partir disso, da compilação dessas imagens, a gente consegue saber a saudabilidade da vegetação a partir de alguns índices, né, variando de -1 a 1, onde aí a gente encontra as demais classes. Sendo que foi feita uma reclassificação, né, para a localização, se localiza no Agreste Pernambuco, no clima semiárido, então a gente não poderia considerar a classificação do NDVI bruto, fazendo uma recompilação para uma área de Caatinga. E aí eu trago também imagens de NDWI, né, a variação a partir de geoprocessamento, não precisa ser só validado em campo, né, a gente pode trazer uma imagem geoespacial reflexiva sobre uma determinada área. O banco de dados utilizados foi o da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e as imagens de Landsat OLI, com um tamanho de pixel aproximado de 30 metros. Os dados, né, a avaliação foi feita no município de Belo Jardim, as imagens foram extraídas de uma série de 3 anos, né, de 2020 a 2024, né, trazendo resposta em janeiro de 2020, a resposta dos eventos de 2019. Então, os eventos de precipitação, a parte do balanço hídrico, é resultante em janeiro, e o dezembro a gente tem a resposta de 2023. Os aspectos de pluviometria foram coletados no dado da APAC, na estação 20, localizada no açude Bituri, né, um reservatório importante para o abastecimento humano e agrícola na região.
e o processamento foi feito a partir desses cálculos de bandas em infravermelho, do vermelho e do verde. Aí eu trago uma localização vetorial, né, do município de Belo Jardim, localizado dentro do estado de Pernambuco, a partir do sistema de delimitação do IBGE. Trago um pouco dos resultados, né, da degradação da vegetação, também que pode ser visualizado a partir de um TST, né, que é a temperatura de superfície terrestre, que a gente pode avaliar áreas de queimadas, áreas de uso e coberturas, para saber a movimentação dos índices de vegetação, as respostas dele a partir do uso e cobertura, como é que está se comportando os demais parâmetros, como é que está havendo a urbanização, como é que está o processo de estratificação na parte de pastagens, né? Os valores de degradação variaram de 0,55 a 0,49. Assim, avaliando em classe, não é uma variação tão brusca, né? Mas avaliando em área e em hectare, a gente vê uma grande variação, principalmente de resposta de pluviometria, da pluviometria de 2022, que foi uma alta precipitação, a maior da história de Belo Jardim. Desculpa. A recuperação hídrica, né? A partir, correlacionando a recuperação hídrica do NDWI com o NDVI, não, a resposta da pluviometria com o índice de vegetação, a influência da recuperação temporária da vegetação e dos recursos hídricos, né, do corpo d'água, dos 3 mananciais principais no município, que é o Ipojuca, o Bituri e o Tabocas, e as ações de manejo de conservação, né, as quais foram relatórios, como o PRADES, né, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para essas áreas, sendo de interesse público e privado, para efetuar ações de sustentabilidade. Aí eu trago um mapa resultado dos dados de NDVI 2020 e 2023, onde a gente vê a reclassificação, uma variação brusca, né, na parte de vegetativa de 2023, onde a gente vê uma alteração significativa na áreas com verde mais intenso, mostrando uma recuperação vegetal. Aqui a gente tem um mapa de NDWI, onde a gente traz também uma reclassificação para a área de Belo Jardim, onde a gente sabe que tem um balanço hídrico negativo, onde a gente tem uma evapotranspiração maior do que a pluviometria anual, e aí a gente consegue visualizar, né, a resposta dos eventos de 2022 em 2023 a partir dos mananciais, né, dos grandes reservatórios, onde a gente localiza aqui a barragem, o reservatório do Ipojuca. E aqui a gente tem os dados da precipitação, né, analisados a partir do dataset, né, que é o conjunto de dados, a partir de uma linguagem Python. A gente consegue fazer as correlações das influências de um índice com o outro, né? A gente também consegue fazer a correlação entre áreas de propensas às inundações, que são importantíssimos para o manejo sustentável, né? Como já se diz, a área temática de cidades e comunidades sustentáveis, né? Promover ações de mitigação e conceitos de conservação para essas determinadas áreas. Trago também aqui um pouco das referências e agradeço pela atenção. Ok, Fernando, parabéns, trabalho interessantíssimo. Eu acredito que quando a gente fala de cidades, comunidades sustentáveis, a gente sempre está utilizando a tecnologia ao favor para fazer o levantamento de dados e monitoramento, né, de forma mais otimizada. Parabéns. No chat, nós não temos nenhuma pergunta. Professor Francisco Ramon, gostaria de colocar alguma pergunta? A apresentação do Francisco. Ou do Fernando, perdão. Parabenizar aí a apresentação do Fernando. Isso é uma pesquisa de mestrado, doutorado, Fernando falou? Não, é pesquisa de iniciação científica. Né? E o próximo passo aí que vocês vão dar? O próximo passo, agora a gente está fazendo a caracterização regional, né, das micro-regiões de Pernambuco, principalmente, trazendo isso como um dado gratuito, né, fazendo uma plataforma para disponibilizar esses dados, né, não só esses índices, mais índices como temperatura, de cobertura e uso de solo, para identificar padrões, né, em cada município. Assim, solucionar e indicar soluções de manejo adequado, né, que promovam a sustentabilidade dessas regiões de Pernambuco.
Vocês já chegaram a fazer alguma avaliação em relação à segurança hídrica? Sim, sim, esse estudo é maior, né? A gente criou um compilado desse estudo, mas foi para a empresa Baterias Moura, que foi aplicado exatamente no município de Belo Jardim, para identificar áreas degradadas, né? Onde a gente conseguiu transformar em ações, e isso hoje virou realidade. Na última semana, a gente começou a fazer a recuperação de 18 áreas que estavam degradadas, né? Cerca de 10 hectares de áreas, e hoje se encontra com reserva ambiental também. Então, essas ações já estão promovendo resultados significativos. Maravilha. Parabéns aí ao grupo, a você. Muito bom, Fernando. Acho que já batemos nosso tempo também. Podemos prosseguir para a próxima apresentação. Vamos lá. Bom, então a gente vai para a última apresentação dessa sessão. Eu acho que é o Jailson, tá aí? Boa tarde, professor. Meu nome é Darkiane. Jailson teve um imprevisto, então eu vou assumir a apresentação dele, certo? Tudo bem. Bom, a apresentação, fazer a apresentação aqui rapidinho do trabalho. Certo. O trabalho vai ser apresentado, é a análise das perdas de alimentos perecíveis no setor supermercadista, desafios e soluções estratégicas. Então, Darkiane, você tem 10 minutos e após a gente tem 5 minutos aí de contribuições e perguntas, tá? Certo, obrigada. Vou compartilhar. Se puder abrir o vídeo aí. Eu estou sem webcam. Tudo bem. Só um momento. Já está compartilhando? Está compartilhado a... Agora bote modo apresentação. Pronto, posso Pronto. começar? Passa aí, por favor, para a gente testar. Pronto, tudo certinho, então. Certo. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar os resultados dessa pesquisa. Infelizmente, Jailson não pôde estar presente, estou aqui para substituí-lo. E o título da nossa pesquisa é Análise Bibliométrica das perdas de alimentos perecíveis no setor supermercadista, desafios e soluções estratégicas. Esse tema ele explora os impactos econômicos, sociais e ambientais desse problema, e ele propõe soluções baseadas nas melhores práticas observadas na literatura acadêmica mais recente. E, para começar, vamos entender que o setor supermercadista brasileiro ele é extremamente relevante quando se trata da economia do país, e ele representa aproximadamente 9% do PIB nacional e também emprega cerca de 9 milhões de pessoas, entre empregos diretos e indiretos. Em 2023, e o faturamento total do setor ele atingiu R$1 trilhão, e, contudo, mesmo tendo esse desempenho, que é expressivo, esse setor ele enfrenta um grande desafio, que é o desperdício dos alimentos. Em 2020, as perdas no varejo supermercadista no Brasil chegaram a 1,79% do faturamento bruto, que resultou em prejuízo, em média, 7,6 bilhões, o que é ainda mais alarmante. E também 81% dessas perdas, elas ocorreram no segmento de alimentos perecíveis, que esses alimentos, eles são especialmente vulneráveis devido à curta vida útil e o manejo inadequado de muitas lojas. E diante desse cenário, nosso estudo ele teve como objetivo realizar uma revisão que é sistemática da literatura, com a finalidade de identificar as melhores práticas
e também as soluções que são estratégicas em relação à redução desse desperdício de alimentos no varejo supermercadista. E essa revisão ela foi conduzida a partir da base de dados Scopus, que é uma das mais respeitadas na área de ciências ambientais e engenharia, e também a questão de ciências ambientais, o que nos proporcionou acesso a uma vasta quantidade de artigos acadêmicos sobre o tema. E essa pesquisa a gente utilizou algumas palavras-chave, como vida útil, desperdício de alimentos e varejo, além de filtros que priorizaram as publicações dos últimos 5 anos, com foco em estudos que abordassem tanto as causas como as soluções para esse problema. E a partir dessa busca inicial, foram identificados 1.896 documentos e, após uma análise mais aprofundada, 182 artigos, conseguimos filtrar e selecionar 8, que foram os estudos que achamos mais relevantes e utilizamos para fundamentar a análise. E esse processo de revisão foi utilizada a metodologia Prisma, que garante a relação de transparência e rigor na seleção dos artigos, e, além disso, para facilitar a visualização das conexões e tendências da literatura, foi utilizado o software VoiceViewer, que gerou mapas bibliométricos, que permitiu uma análise visual clara em relação às interações entre os autores e os temas abordados nos artigos selecionados. E os principais resultados dessa nossa revisão, eles revelam que o desperdício de alimentos no setor supermercadista, ele é um fenômeno que é muito complexo e com múltiplas consequências e causas também. Entre esses estudos analisados, foi destacado que as causas do desperdício em supermercados e que um dos principais motivos seria a questão da cadeia de suprimentos pós-colheita, que eles contribuem para a perda desses alimentos. E ambos os estudos, eles identificam causas comuns, como armazenamento inadequado, falta de controle de temperatura e exposição excessiva também à luz. E, além desses motivos, eles propõem medidas de mitigação, como a melhoria nas práticas de gestão de estoques e também a implementação de políticas claras para a redução dessas perdas. Também tivemos artigos que destacaram a importância da capacitação dos funcionários e o comprometimento da liderança para uma gestão eficaz do desperdício. Segundo os estudos, as práticas de gestão elas precisam ser complementadas com a inovação tecnológica, como o uso de sistemas de monitoramento de temperatura em tempo real e também a conscientização dos consumidores, que eles devem ser incentivados a consumir os produtos que estejam próximos do vencimento, mas que ainda estejam em boas qualidades. E também os artigos também enfatizaram a gestão eficaz do desperdício, que não só melhora a sustentabilidade ambiental, mas também traz benefícios econômicos significativos, como a redução dos custos operacionais, que melhora na imagem da loja, e o aumento da lealdade do consumidor. E, portanto, a gestão de desperdício ela deve ser vista não apenas como uma questão ambiental, mas também como uma oportunidade, e uma oportunidade de estratégia para essas empresas. E, como conclusão, em relação a esses resultados obtidos, podemos concluir que a gestão desse desperdício de alimentos perecíveis nesse setor supermercadista, ele exige uma abordagem que é integrada, que combine a tecnologia com a gestão eficiente e também a conscientização dos consumidores. E o uso de sistemas de monitoramento inteligente também, como os que controlam a temperatura, a umidade, a luminosidade,
juntamente também com o treinamento dos funcionários, que é de extrema importância, e a educação dos consumidores. Isso tudo pode contribuir significativamente para a redução das perdas, e além disso, além dessas questões abordadas, a digitalização do setor, por meio de gestão de dados e de sistema de previsão, ela pode chegar a otimizar o gerenciamento de estoques e melhorar a eficiência operacional. Em relação à colaboração de todos os atores da cadeia de suprimentos, desde os fornecedores até os próprios supermercados, ela é crucial para garantir que as práticas sustentáveis se tornem uma norma do setor. E, em resumo, o desperdício de alimento não é apenas um problema econômico, mas também é uma questão de sustentabilidade global, e essas soluções discutidas nessa pesquisa, elas mostram que, por meio de gestão eficiente e inovação tecnológica e também a educação, podemos reduzir, significativamente falando, as perdas de alimentos, e assim contribuir para um futuro que seja sustentável para todos nós. Aqui tem as referências, finalizo a apresentação e agradeço a todos pela atenção. Bom, parabéns, Dakiane, pela apresentação, pelo trabalho aí que vocês têm desenvolvido. Bom, abrir para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Me ouvem? Boa noite. Boa noite. Darkiane, aqui é Daiane falando, eu sou orientada do professor Ramon, do PEI. Eu tenho, na verdade, assim, uma curiosidade, porque eu também estou pesquisando, certo, sobre práticas sustentáveis no varejo alimentar, e assim como você, eu encontrei muitas soluções, né, propostas de soluções em relação a essas práticas, mas o que eu estou tendo dificuldade é em obter dados quantitativos sobre o impacto dessas práticas dentro do varejo alimentar. E eu queria saber se, dentre esses artigos que vocês pesquisaram, né, que eu vi que foram vários, vocês observam o mesmo ou se não, se há pesquisas com dados quantitativos, no sentido de, por exemplo, uma prática de melhor relacionamento com o fornecedor, né, estreitar esses laços entre as cadeias. Quantitativamente, o quanto isso impacta no aspecto social, no aspecto econômico, estudo de viabilidades, inclusive econômicas, dessas práticas. Vocês encontraram artigos que tragam esses dados quantitativos ou a grande maioria é mais nesse âmbito qualitativo? Boa tarde, Daiane. Eu sou Jailson, sou um dos autores também do artigo. Sobre a sua pergunta, de maneira geral, os dados que a gente encontra, eles são mais dados qualitativos. E quando a gente vai fazer a análise, a gente começou a entender muito assim que variava muito as soluções que eram trabalhadas por varejo, por exemplo, dos artigos que eram trabalhados na Europa, dos artigos que faziam pesquisa do Brasil. Mas, de maneira geral, a maioria dos artigos, eles fazem pesquisa qualitativa, às vezes através de questionários e coisas do tipo. A gente conseguiu encontrar alguns dados mais numéricos na própria Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado. A associação ela faz algum trabalho lá e a gente consegue identificar alguns resultados de algumas práticas que eles utilizam. Por exemplo, lá eles estão trabalhando muito forte a prática da ESG no varejo, e aí medindo os resultados dos varejos que têm o ESG e que não tem, como é que isso afeta no desempenho, e aí como eles têm esse poder de conseguir coletar esses dados, então traz insights bem interessantes. Então, teve bastante coisas que a gente consultou lá da Abras. Eles têm várias pesquisas com dados que são bem relevantes, mas os artigos científicos, na grande maioria, é qualitativo. Entendi. E eu tenho tempo para fazer só mais uma pergunta, Jamil? É porque
Desculpa, pode. eu perdi o iniciozinho da apresentação. Me diz uma coisa, o trabalho de vocês, ele objetiva também, futuramente, não sei, criar indicadores para essas práticas ou vai ficar também assim mais no âmbito qualitativo? Bom, o trabalho ele visa não só a criação de indicadores, que de maneira geral as empresas do varejo já trabalham muito com esses indicadores, mas a gente objetiva fazer uma qualificação dos pesos e dos impactos desses indicadores. Hoje, de maneira geral, é um setor que ele gera muita informação, tem muita interação. E aí você não consegue, às vezes, ter a visão do todo do setor, porque você tem indicadores isolados em cada área. Você tem indicadores na área de prevenção de perdas, você tem indicadores na área de venda, na área de recebimento, na área de logística. Então, a gente quer pegar esses indicadores principais dessas áreas, entender os impactos e meio que fazer essa qualificação de quais são esses indicadores mais relevantes e menos relevantes para o setor como um todo. Perfeito. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat. Se vocês puderem entrar em contato comigo depois, eu acho que seria interessante a gente trocar uma ideia sobre os nossos trabalhos. Pode ser? Pode ser, Dani. Combinado. Sim. Obrigada. Coisa boa, já saiu network daqui. Muito bom. Pessoal, a gente está encaminhando para o encerramento da nossa sessão. Parabéns a todos, trabalhos muito bem feitos, relevantes, temas bastante necessários para os nossos dias, né? E eu gostaria, antes da gente se despedir, a gente tirar uma fotinha para mandar para a organização, para registrar a nossa sessão, pode ser? Quem puder abrir a câmera para a gente fazer o registro. Aí. Para preparar o print. Digam WTL. Tirei um, só um momento, só para eu registrar mais um, né? Para garantir. Gente, isso também foi... Foi eu ou alguém que fez aí um negócio de uma arquibancada? Arquibancada. Só mais uma, pessoal, para garantir. Para mim tá aparecendo uma arquibancada aqui. Prontinho. Professor Francisco, quer fazer as últimas palavras para a gente encerrar? Bom, parabenizar aí os trabalhos. Esperamos aí que tenham segmentos e que ano que vem tragam mais trabalhos aí muito pertinentes e muito importantes aí para a temática, tá? Amanhã tem o encerramento. Quem quiser puder ir participar do encerramento e da Assembleia da Rede Brasileira de Tecnologias Limpas. É importante, quem quiser entrar também na rede, tem aí os grupos de pesquisas associados e se não tiver associado também convidamos aí a integrar a rede e participar aí conosco sobre a temática, tá? Então a gente se vê amanhã e boa tarde, boa noite a todos e a todas, tá? Boa tarde, obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.